Sejam todos bem-vindos à nossa programação cristã. Aqui no nosso canal, buscamos compartilhar a palavra de Deus, promover reflexões e fortalecer a fé. Esteja preparado para se emocionar, se conectar com Deus e encontrar inspiração. Aperte o play e vamos juntos nessa jornada espiritual. Provérbios 18:21 afirma que a língua tem o poder de trazer morte ou vida. Aqueles que gostam de falar colherão as consequências disso. O uso adequado da língua trará vida, mas o uso errado transmitirá a morte, causando doenças específicas que afetam nossas vidas devido ao mau uso da língua, podendo, em alguns casos, ser fatal se não for controlado. O primeiro problema é o da fala excessiva, uma doença tão comum que muitas pessoas o consideram normal quando não é. Provérbios 10:19 nos alerta sobre como falar em excesso leva ao pecado, e que devemos ser sábios e calar a boca. Outra versão dessa mesma ideia está em Provérbios 10:19, que diz que quando há muitas palavras, a transgressão é inevitável, mas aquele que controla seus lábios é sábio. Em outras palavras, falar demais nos leva a cometer erros inevitáveis, não há outra alternativa. A Bíblia também nos adverte a não usar muitas palavras ao nos dirigirmos a Deus. Em Eclesiastes 5:1-2, somos orientados a manter nossos ouvidos abertos e nossa boca fechada ao entrarmos na casa de Deus. Devemos evitar fazer promessas precipitadas e ser apressados em trazer assuntos diante de Deus, pois Ele está no céu, e nós, aqui na terra. Portanto, devemos ser breves em nossas palavras diante dele, pois ele nos responsabilizará pelo que dissermos em sua presença. O capítulo continua destacando que um anjo registra o que dizemos quando falamos, seja em oração ou adoração. Um dia, seremos confrontados com esse registro, e não poderemos negar o que dissemos. Portanto, devemos ser sinceros em nossas palavras e viver de acordo com o que afirmamos. Além disso, falar em excesso também pode causar sonhos inquietos, conforme mencionado em Eclesiastes 5:3. O uso excessivo de palavras é a marca de um tolo, indicando uma inquietação no coração. O segundo problema é o uso de palavras ociosas ou descuidadas, como afirmado por Jesus em Mateus 12:36. Um dia teremos que prestar contas por cada palavra ociosa que dissermos. Portanto, devemos ser cuidadosos e evitar exagerar em nossas falas, pois isso é maligno. A regra é simples, e se você não quer dizer algo, não diga. O terceiro problema é a fofoca, que é condenada em Levítico 19:16. Espalhar fofocas caluniosas, conversas maliciosas ou falsas é uma ação associada ao diabo, o caluniador. Devemos tomar cuidado para não propagar nem receber fofocas, pois elas podem envenenar nossos corações. Resumindo, devemos usar nossas palavras com sabedoria, evitando falar em excesso, usar palavras ociosas e propagar fofocas. A moderação e a sinceridade em nossas palavras são essenciais para vivermos uma vida alinhada com princípios éticos e espirituais. Aqueles que levam uma vida íntegra e agem corretamente falam a verdade com sinceridade em seus corações. Eles se recusam a fofocar, prejudicar os vizinhos ou falar mal dos amigos. Existem vários requisitos para acessar a presença de Deus e habitar em sua montanha sagrada. Devemos andar com integridade, praticar a justiça e falar a verdade. Por outro lado, há 3 coisas que devemos evitar: caluniar com nossas línguas, causar mal aos vizinhos e censurar ou receber censura contra nossos amigos. Não basta apenas evitar caluniar, devemos também evitar receber informações de caluniadores e não levantar reprovação contra aqueles que conhecemos. Fofocas são como pedaços venenosos que envenenam muitos relacionamentos. Outro problema é a mentira. Devemos ter cuidado para não sermos encontrados culpados de mentir. A Bíblia destaca 7 coisas que o Senhor odeia, e entre elas estão uma língua mentirosa, uma falsa testemunha e uma pessoa que semeia discórdia em uma família. Deus detesta lábios mentirosos, mas se deleita naqueles que falam a verdade. A lisonja é mais um problema a ser enfrentado. Quando as pessoas se tornam bajuladoras, falando com lábios lisonjeiros e corações enganosos, estão se afastando da verdade e atraem julgamento de Deus.
Palavras lisonjeiras podem causar ruína e armam uma armadilha para os próprios pés. A pressa em falar também é um problema sério. Provérbios 29:20 alerta que aqueles que falam sem pensar têm menos esperança do que um tolo. Uma vez, Moisés agiu apressadamente em suas palavras e pagou um alto preço, perdendo o privilégio de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Portanto, devemos ser cuidadosos com nossas palavras, agindo com integridade, evitando mentiras, bajulações e falar sem pensar. A sabedoria em nossas palavras é essencial para manter relacionamentos saudáveis e nos aproximarmos de Deus. Em Meribá, eles provocaram a ira do Senhor, causando sérios problemas a Moisés. Eles o irritaram, e ele falou de forma imprudente. Este episódio nos mostra que um espírito provocado pode levar-nos a falar de forma precipitada, e essas palavras impensadas podem custar-nos privilégios e bênçãos. Devemos ter cuidado para não nos deixarmos levar por emoções exaltadas e expressar palavras apressadas que nos custem caro no reino espiritual, assim como Moisés teve que enfrentar as consequências por sua declaração apressada. Que o Espírito Santo me ajude a crescer em meu relacionamento com o Senhor. Senhor Jesus, você prometeu enviar o advogado, o Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de tudo o que você nos ensinou. João 14:26. Agradeço por tudo o que você tem nos proporcionado, por sua fidelidade e pela redenção que nos trouxe de volta à Irmandade. Oro pelo perdão de todos os pecados que cometemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.